sou médica, especialista em acupuntura e medicina da dor. Hoje eu atuo em Brasília, no Distrito Federal. E eu sou uma pessoa apaixonada pela medicina e pela minha especialidade. Não é à toa que eu escolhi especialidades diferentes. Na época que eu fiz residência, ninguém sabia nem que existia residência em acupuntura e nem que existia residência em medicina da dor, né? Hoje as coisas já mudaram um pouco, mas eu sempre fui muito questionada sobre o porquê dessas escolhas, né? E até mesmo da dor, mas dor não é especialidade. E eu escolhi isso com o coração mesmo, sabe, Wilder? Porque eu amava realmente desde o início da faculdade. Eu tenho história familiar de dor crônica, tenho história de dor crônica na minha família. Eu mesmo vivi episódios de dores crônicas de dificílimo tratamento que não foram bem acompanhados, a meu ver, né? Na época eu não era médica ainda, eu era criança, adolescente. E quando eu finalizei as minhas especializações, Wilder, assim, era uma sensação de alegria tão grande, sabe? Acabar a residência, enfim, vamos lá, agora vou trabalhar com o que eu amo, né? Eu acho que é isso que a maioria das pessoas pensa, né? Nem todos, eu acho que a maioria pensa assim. E a verdade é que quando eu comecei, a realidade no mercado de trabalho, ela foi bem diferente do que eu imaginava que seria, mas o fato é que eu não tinha muita ideia do que seria, porque ninguém nunca tinha falado sobre como é que era você trabalhar atendendo convênios, né? E eu não comecei, tem gente que já começa a terminar a residência e já passa num concurso público e já começa atuando em algum hospital público, algum serviço, né? E eu não comecei por aí, até porque eu me mudei várias vezes, né? Eu fiz faculdade num lugar, fiz a primeira residência em outro, a segunda residência em outro, depois eu voltei para Brasília, então assim. E eu não sabia como que funcionava o mercado nem nada disso, né? Eu fui aproveitando aí as oportunidades daquele jeito, né? Me ofereciam, eu aceitava. Plantão, eu aceitava, ambulatório eu aceitava, e o que tinha eu aceitava, e o pessoal ia oferecendo aí as vagas, né, as oportunidades, e tudo eu ia pegando. Afinal de contas, quando a gente termina, né, o que a gente quer é trabalhar para poder construir o nosso patrimônio, né? E ser recompensado finalmente, né? Depois de anos aí de residência, né? Só para pontuar uma coisa, você tem quantos anos hoje? 30. 30 anos. É porque você 30 fala anos. como Se se, fosse, né? né? Tem o quê? Quanto tempo de formada? 5 anos de formada. 5 anos. 5 anos Incrível. formada. Mas, assim, isso é uma coisa também, porque, assim, eu já terminei a faculdade sabendo o que eu queria, né? E isso agilizou bastante a minha trajetória, porque eu não fiquei, terminei a residência, terminei a faculdade, fiquei pensando, o que eu vou fazer? O que eu gosto mais? O que tem um melhor ganho financeiro? Eu não pensei nisso. Eu já sabia o que eu queria. Eu fiz os estágios durante a faculdade, fui conhecer os hospitais que eu já desejava fazer residência e me preparei para isso e terminei a faculdade, entrei na residência, terminei uma residência, engatei em outra residência. Eu não parei para ficar trabalhando, exclusivamente trabalhando para juntar dinheiro nem nada disso, né? Ou às vezes até decidir, né? Tem gente que termina a faculdade e vai decidir e tudo isso assim vai passando o tempo, né? Então, assim, isso foi uma coisa que agilizou bastante, né? E da mesma forma, quando eu terminei também a residência, eu já sabia que eu não queria ficar trabalhando com plantão. Eu me especializei, então eu queria trabalhar com a minha especialidade. Então, assim, eu peguei plantão por poucos meses, na verdade, né? Enquanto eu me estabelecia e tudo, mas já com a ideia de que, assim, aquilo ali era passageiro. Então, eu também não fiquei escrava de plantão, né? Naquela loucura de virar noites e noites por meses e meses, né? Eu determinei um prazo e chegou naquele prazo, eu dei ali 3 meses e pronto, acabou. E aí, fui para o próximo passo, que foi quando eu comecei a ficar atendendo só ambulatorialmente, né? Já que a minha especialidade, ela é predominantemente ambulatorial, né? Então, quando eu decidi fazer isso, eu achei que seria um momento em que eu ia ficar plenamente satisfeita, né? Mas isso não aconteceu por conta, como dizer assim, da demanda de estar atendendo o convênio. E assim, eu acho que existem muitas histórias, né? Existem muitas coisas aí que a gente escuta, mas assim, eu nunca imaginei que eu fosse chegar a receber R$ 5 para atender um paciente de um convênio de saúde, né? Obviamente que... obviamente não, né? Mas, assim, isso aí é porque tinha a porcentagem que era dada para a clínica onde eu atendia também. Tudo. Mas, no final das contas, eu atendi um paciente por R$ 5, gente. Não
compra nem uma barra de chocolate mais. Pô, não é? Não, e não dá certo isso, né? E enfim, eu fui me desgostando, né? Eu falei, gente, mas como pode? Como pode isso? E eu comecei a trabalhar muito, né? Assim, atendendo de manhã, de tarde, de noite, 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 sábado de manhã, de tarde, domingo de manhã e ambulatorialmente, né? Eu fazia atendimento de home care também, mas eu tava assim no momento em que eu já começava a ficar assim, gente, mas por que que eu tô tão insatisfeita, né? Por que eu não estou realizada no que eu estou fazendo se eu amo tanto a minha especialidade, se eu amo tanto o que eu faço e eu amo estudar isso todo dia e eu amo receber esses pacientes e ouvir o que eles têm para me dizer e ajudar eles de verdade. E aí o fato é que eu não estava fazendo isso, então eu não estava tendo tempo para estudar o que eu amo, eu não estava tendo tempo para receber esse paciente com carinho e ouvir o que ele tinha para me dizer e atender ele do jeito que eu sei, né, do jeito que eu sabia fazer. Porque, assim, eu cheguei a trabalhar num local que eles me pediam para atender 10 pacientes por hora. E, assim, eu ainda... 6 minutos, mais ou menos, né? Aí eu ainda fiz um dia, eu falei, não, isso aqui não dá certo não, vamos diminuir aí pelo menos 10 minutos. São 6 pacientes por hora. E aí, Natália, eu queria te perguntar uma coisa nesse contexto aí que eu acho que é muito importante. Como era que tu se sentia? Tu lembra, assim, se tu fechar o olho e pensar assim, qual era o sentimento que você tinha naquela época, assim? Você lembra? Era um sentimento de que eu não estava sendo útil, de verdade. Era um De sentimento impotência? de que eu estudei tanto para não conseguir ajudar esse paciente de verdade. E eu não estava num contexto de hospital público, onde muitas coisas elas fogem realmente do nosso controle, né? Que gera também uma certa insatisfação, bastante satisfação, na verdade. Uhum. Eu estava num contexto de atendimento privado por convênios, em que existia uma administração, existia uma série de coisas aí. E assim, os pacientes, eles, na verdade, às vezes eles nem ficavam insatisfeitos, porque eu acho que eles, na verdade, eles nem tinham noção do que era realmente um atendimento médico de verdade.